aquela música chamava para aquele lugar o espírito da morte. Eu orei lá dentro do banheiro, né, com aquela toalha na cabeça, e eu tô toda arrepiada aqui falando pra vocês. Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre brechas espirituais. Vou mostrar pra vocês algumas brechas que você pode estar abrindo aí na sua casa e você nem se deu conta. Vou mostrar a moda antiga, uma experiência sobrenatural que eu tive que eu nunca contei em nenhum vídeo desse canal. Bom, pessoal, antes de começar o assunto do vídeo, já quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu curtir, o seu comentário aqui no decorrer do vídeo, tá bom? Isso vai ajudar com certeza o YouTube a entender que esse vídeo é um vídeo relevante e vai propagar esse vídeo pela internet, tá bom? Então faça isso para me ajudar aqui no canal. E também, se você quiser ter um contato mais próximo, é só me seguir lá nas minhas redes sociais, Instagram Kelly Salles Oficial, porque lá eu apareço todos os dias nos stories, respondo todo mundo pelo direct e coloco muito conteúdo espiritual por lá também. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre brechas espirituais. Eu percebo que vocês têm muita dificuldade quando o assunto são brechas espirituais. Sabe por quê? Porque às vezes a brecha espiritual que você está abrindo para que o inimigo entre na sua vida, entre na sua casa, trabalhe na sua família, é algo que você gosta, é algo geralmente que você entende que não tem nada a ver e que te dá um certo prazer. Então, quando você tem uma relação afetiva com a brecha, isso fica muito complicado, porque a gente costuma ignorar, a gente costuma passar por cima disso como se isso não tivesse realmente importância. Só que o mundo espiritual não é brincadeira, tá bom? Enquanto muitos brincam de ser crente, enquanto a gente leva as coisas de Deus na brincadeira, o diabo ele não brinca com as coisas espirituais. Se tratando de brechas espirituais, é o que ele precisa para muitas vezes tocar na sua vida. Vamos começar aqui do início, da gente entender uma coisa. As lutas, né, os problemas que a gente passa na nossa vida, as dificuldades, as guerras que a gente enfrenta na nossa vida, elas têm duas opções. Ou elas são lutas que vêm da parte de Deus para nossa vida, Deus provando você, né? Deus ele não tenta as pessoas, mas ele prova as pessoas. Ele coloca você em situações difíceis, estreitas, mas sempre com um propósito. Sempre que Deus permite alguma coisa na nossa vida, que seja algo ruim, algo aparentemente ruim, algo difícil, sempre é com um propósito. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por amor a você, para te colocar, né, na posição, para te endireitar as tuas veredas, muitas vezes Deus proporciona, né? Deus, ele permite que a gente passe por problemas, por situações difíceis. Um exemplo disso que eu tô falando é o livro de Jó, né? Jó, ele não tinha brechas. A Bíblia diz que Jó ele tinha uma vida reta. Ele não dava legalidade para o diabo agir na vida dele. Mas o diabo pediu permissão a Deus e Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida dele. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de glorificar o seu nome, né? Na vida de Jó, através da vida de Jó. Deus tinha o propósito de que Jó servisse para nós como um exemplo de fé, de confiança em Deus. Outro exemplo também bíblico disso é a própria Ana, que eu já falei aqui no canal nos últimos vídeos a respeito de Ana, que a Bíblia diz que Ana era estéril, então para ela aquilo era uma luta, aquilo era uma causa que precisava ser resolvida. E a Bíblia diz que o Senhor cerrou a madre de Ana, ou seja, Deus tinha fechado a madre de Ana. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, mas Deus já tinha um propósito na vida de Ana. Deus sabia que Ana ia clamar e ele ia dar Samuel a ela, e isso ia gerar um testemunho muito grande, né, da bondade, do poder de Deus. Então, para isso, Deus fez com que Ana fosse estéril por um tempo. Então, Deus, quando ele nos prova, sempre tem um propósito. Deus não vai desperdiçar a sua dor, Deus não vai te maltratar porque ele acha isso bom, não. Ele sempre tem um propósito na luta que ele permite na sua vida. Só que além das lutas que Deus permite na nossa vida, também existem as lutas que a gente mesmo caça com a nossa própria mão. Isso é de doer, mas é verdade. Eu posso te dizer que a maioria delas, a maioria das coisas que eu passei de ruim na minha vida, que vocês conhecem aqui, eu coloco vários testemunhos de várias coisas que aconteceram na minha vida, tragédias mesmo, sabe? Coisas terríveis, que o Senhor depois foi lá e me socorreu, me deu vitória, serviu de testemunho, mas eu posso dizer para vocês que 90% das coisas que eu passei
não eram para eu ter passado. Não foi Deus quem planejou para mim. Apesar de Deus ir lá e nos socorrer no meio dessa luta, quando a gente se posiciona, quando a gente pede socorro para Deus, Ele vai lá e nos socorre. Mesmo que nós é que abrimos a brecha para o inimigo trabalhar na nossa vida. Deus está sempre querendo nos ajudar quando a gente se põe na posição de pedir ajuda dEle, né? De orar, de jejuar, de clamar, de se arrepender. A palavra do Senhor diz: quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Ele vem, Ele sara a nossa terra, Ele restaura a nossa vida, mas a gente precisa tomar um posicionamento correto nesse momento. Porém, essas coisas, né, essas lutas que vêm da parte do inimigo para a nossa vida, são brechas que a gente abriu para que ele pudesse trabalhar. Se a gente não tivesse dado brecha, ele não teria autoridade de fazer isso. Como que eu sei quando é Deus e quando é o inimigo? Gente, é muito fácil. Basta você ler a Bíblia e conhecer o Deus que você serve. Eu costumo dizer isso, né? Deus, ele tem um modus operandi de trabalhar e o diabo também tem um modus operandi de trabalhar. Qual que é o modus operandi do diabo? Roubar, matar e destruir. Tudo que veio na sua vida para roubar a sua alegria, roubar o teu marido, roubar a tua família, roubar as tuas finanças, foi o diabo. Deus não rouba ninguém, tá entendendo? Tudo que veio para matar, roubar e destruir é o inimigo que está fazendo. Deus, ele veio para te dar vida e vida com abundância. Eu vou dar um exemplo bem prático disso aqui para vocês. Tem gente que fala assim para mim: irmã Kelly, o meu marido, ele foi embora, ele virou a cabeça e ele tá com uma mulher, ele tá com uma amante. O que é isso? Será que é Deus provando a minha fé? Será que é Deus que me colocou nessa luta? Não. Deus não coloca amante na vida do teu marido para te provar. Deus jamais vai fazer isso. Toda vez que tiver pecado envolvido na sua luta, pode ter certeza que Deus não está nesse negócio. Deus, ele não coloca pecado na vida de ninguém para provar ninguém. Então é muito fácil, na verdade, você identificar, você olhar para sua luta e ver se é Deus ou se é o inimigo. Por exemplo, a luta de Ana. Ana não conseguia engravidar. Essa era a luta dela. Ela precisava de um filho, ela queria um filho e não conseguia engravidar. Quem é o dono da vida? A palavra do Senhor diz que Deus, ele é o único que dá vida e pode tirar. Então a gente já aprendeu o seguinte hoje: duas uma, ou Deus está te provando, ou você deu brecha e o inimigo está tocando em algo na tua vida que não era para ele tocar, não é da vontade de Deus que ele toque, mas você mesmo deu a brecha. Então eu não preciso nem explicar aqui para vocês que já bastam as lutas que vêm mesmo pela vontade de Deus na nossa vida. A gente não precisa caçar mais problemas, a gente não precisa caçar mais luta, mais prova para nossa vida, abrindo brecha para Satanás. A primeira coisa que você tem que fazer, quando você identifica que é o inimigo que trabalhou na sua vida, é identificar as brechas e fechar as brechas. Eu vou contar aqui nesse vídeo uma experiência sobrenatural que eu tive, que eu nunca contei em lugar nenhum, que eu me lembro, eu não contei, mas que fala a respeito de uma brecha muito comum, que pode ser que você esteja abrindo essa brecha aí na tua casa, na tua vida, tá bom? Uma brecha muito comum são músicas seculares. E aí eu tenho certeza que tem muita gente que vai falar: de novo esse assunto, já não aguento mais a Sara Shiva falando sobre isso. Eu sei que tem muita gente que nem suporta ouvir isso, que música secular é uma brecha pro diabo entrar na tua vida. Mas eu preciso te contar uma experiência que eu tive muito forte, que me provou, né, me mostrou o quanto essas músicas realmente elas mexem com o mundo espiritual e elas abrem portais onde o inimigo ele entra na tua vida e ele age com liberdade na tua casa. Falar sobre isso é muito complicado. A gente acaba tocando em alguns bezerros de ouro que tem nos corações, sabe? Tem gente que coloca música secular como um bezerro de ouro no seu coração. Se alguém tocar nesse assunto, nossa, a pessoa fica brava, sabe? Fica nervosa. Ah, que é religiosidade, porque nem toda música... Gente, já tá mais do que provado na palavra, dentro da escritura, que o diabo foi expulso do céu com a sua harpa, com a sua música. Deus não tirou do diabo o dom, a inspiração musical dele. Então o inimigo ele se faz inspiração em certas músicas. Eu acho que isso é muito claro para todo mundo. Não é possível, né, que você seja tão inocente assim de você não perceber que existem músicas que são totalmente evocativas de espíritos malignos. São realmente um culto ao inimigo da tua alma. E tem crente que dá lugar para essas músicas. Mas como esse não é o tema do vídeo, aqui o assunto é a brecha que essa música abre, eu vou te contar uma experiência que eu tive muito forte quando eu estava no mundo ainda, que foi o dia em que meu irmão teve uma overdose. Tem muita gente que conhece esse episódio, mas não conhece o detalhe que eu vou falar aqui a respeito da música.
nesse episódio. Eu era viciada, para quem não sabe, né, no meu testemunho, tem aqui no canal vários vídeos, eu era viciada em drogas, e nesse período da minha vida, eu estava com o meu irmão dentro de uma favela, fumando crack, e eu lembro que nós estávamos há uns 3 dias dentro de um barraco da favela, fumando pedra, e uns 3 dias sem dormir, sem comer, sem beber água. Eu lembro que a gente tinha muita droga, porque nesse tempo eu tinha feito amizade com um cara do Rio de Janeiro, que era de facção criminosa e era muito rico, e ele era dono de muitas drogas, e eu era uma adolescente, eu devia ter aí uns 14 anos, por volta de 14, 15 anos, e esse cara do Rio de Janeiro, ele veio para São Paulo para fazer o carnaval de São Paulo, para trabalhar no carnaval, ele foi contratado para trabalhar no carnaval, e eu acabei conhecendo ele. E esse homem começou, tipo, se apaixonar por mim. Ele ficou, tipo, apaixonado por mim, só que ele, graças a Deus, ele não me tocava. Só que ele olhava pra mim e falava assim, ó, eu vou esperar você crescer. E eu vou casar com você, ele falava. E eu achava aquilo o máximo, porque ele me dava droga, né? Então eu tinha muita droga pra usar naquele tempo. E a gente passou aqueles dias dentro daquela favela com muita droga à vontade pra usar, sabe? Crack mesmo. E eu estava ali dentro daquela favela com o meu irmão, e a gente fumando, quando de repente o meu irmão teve uma overdose. Foi um dos piores momentos que eu passei na minha vida no mundo, né, que foi ver o meu irmão tendo aquela overdose. E para quem não sabe, né, nunca viu uma convulsão, é algo terrível. Meu irmão começou a se tremer, né, se jogou no chão, começou a se tremer, o olho virar, a boca começou a, parece que mordia os dentes. E aí ele começou a ter aquela convulsão, uma cena terrível. E eu conto isso no meu testemunho, né, que Deus livrou ele de uma forma milagrosa, que eu corri pro banheiro, coloquei o véu na cabeça, né, uma toalha de banho que tinha lá no banheiro daquele barraco, daquela favela, e eu coloquei na cabeça em sinal do véu, ajoelhei naquele banheiro e fiz uma oração, pedi que Deus livrasse meu irmão da morte. E naquele momento, eu conto nesse meu testemunho, eu orei lá dentro do banheiro, né, com aquela toalha na cabeça, em sinal do véu, porque eu fui criada na Congregação Cristã no Brasil pela minha avó e pelo meu avô. E aí, quando eu orei naquele banheiro, eu fui, terminando aquela oração, fui até o local lá, aquela sala, né, daquele barraco, e eu vi meu irmão deitado no chão, desacordado, e uma voz falou no meu peito, ele tá vivo. E era o Espírito Santo que tinha falado comigo, né, porque naquele momento que eu ouvi aquela voz dizendo, ele tá vivo, aquilo ali me deu paz, eu tinha certeza que ele estava vivo, eu abracei ele ali, fiquei esperando ele acordar e logo ele acordou. Só que um detalhe desse momento, desse testemunho, que já é muito conhecido, né, todos os lugares onde eu vou, que eu conto meu testemunho, eu conto esse episódio, aconteceu algo muito interessante que eu nunca contei em lugar nenhum. No momento da convulsão, no momento da overdose que meu irmão estava tendo, vocês percebem que eu, apesar de estar na favela, apesar de estar drogada, apesar de estar em pecado, com a vida toda destruída, Deus entrou naquele lugar, né? Deus, ele entrou naquele lugar porque quando eu orei no banheiro, Deus já colocou no meu coração que ele estava vivo, que ele tinha respondido a minha oração. E aí eu fui ao encontro do meu irmão e realmente ele estava vivo, sem sequela nenhuma. Então não tenho dúvidas nenhuma de que Deus entrou naquele lugar. Né? Tem muita gente que acha que Deus não entra em certos lugares, né? Que Deus é santo demais para entrar dentro de uma boate, dentro de um bar, dentro de uma favela, dentro de uma biqueira, mas não. O Espírito Santo, ele entra aonde eu e você muitas vezes não temos coragem de entrar. O Espírito Santo vai lá e entra. E ele entrou dentro daquele lugar. E ele falou comigo naquele lugar. Só que uma coisa que ele falou antes comigo foi durante a convulsão do meu irmão. Durante aquela convulsão, aquela correria dentro daquele barraco, todo mundo correndo, pegando água, jogando sal no meu irmão, colher, enfiando a colher na boca dele, porque tinha as nossas técnicas ali de socorro à overdose, né? A gente já sabia o que fazer, mais ou menos, né? Quando alguém tinha uma overdose. E aí começou aquela correria para socorrer o meu irmão, só que no meio daquela correria, o tempo parece que parou. Era como se fosse todo mundo correndo e eu saí daquele barulho, daquela muvuca, e o meu cérebro, a minha mente, ela focou somente num rádio que estava tocando. Tinha uma vitrola, na época acho que era vitrola, tinha um disco de vinil tocando dentro daquele barraco, e parece que tudo em volta se apagou, sabe? Eu não via mais a correria, a gritaria, mas eu foquei
na música que estava tocando naquela vitrola no momento da convulsão da overdose do meu irmão. E a música que estava tocando era uma música do Raul Seixas, né, que se chama, eu não sei como é que é o nome da música, mas ela tem uma frase chamada olha, ele fala, oi, oi o trem, vem surgindo por trás das montanhas azuis, olha o trem. Aí ele fala a respeito de um trem que vem surgindo por trás das montanhas azuis, que significa o céu. Quando eu estava ouvindo aquela música, quando eu saí daquilo, aquela correria, imaginem aquela bagunça toda, todo mundo correndo, socorrendo o cara convulsionando no meio da sala, e eu saio daquela cena e começo a entender o que a letra da música estava falando. Olha que loucura. E aquela letra falava que vinha um trem por trás das montanhas azuis, que eu entendi que era o céu. E aí ele começa, eu ia até baixar a letra dessa música para mostrar aqui para vocês, mas eu não vou fazer isso não, porque isso não é o foco. Mas acreditem em mim, o Raul Seixas tem uma música chamada O Trem, alguma coisa do trem, e ela fala a respeito de um trem que na verdade é a morte. E no coro dessa música, eu me lembro que falava assim, quem vai chorar, quem vai sorrir, quem vai ficar, quem vai partir, porque o trem já tá chegando na estação. Então, ela falava a respeito da morte. Esse trem era a morte. E aquela música evocava, chamava para aquele lugar o espírito da morte. Tá entendendo? E na hora daquela convulsão, daquela confusão toda, eu entrei num ambiente onde era só eu e a música. E eu comecei a ouvir a música e entender a música. Entender que aquilo ali estava falando sobre a morte, que aquele trem que a música estava falando era a morte. E eu parei tudo, eu tô toda arrepiada aqui falando pra vocês, tô gravando esse vídeo toda arrepiada. Eu parei tudo que eu tava fazendo, eu tava socorrendo meu irmão ali, ajudando, eu parei e tive o entendimento de tirar aquela música. Eu lembro que eu dei um chute naquele aparelho, dei um chute naquela vitrola, sai fora trem, sabe? Dei um chute e fui pro banheiro orar. Pedi pra Deus salvar o meu irmão. Então, olha que coisa impressionante, mesmo eu estando desviada, mesmo eu estando em pecado, Deus ele me deu entendimento que aquela música estava atraindo o espírito da morte para aquele momento, para que meu irmão fosse morto naquele momento. E aí Deus me deu aquele ímpeto, eu bati, eu lembro que eu chutei aquele rádio, aquela vitrola, foi rádio para um lado, disco para o outro, e depois de tirar aquela música eu fui pro banheiro orar e Deus salvou a vida do meu irmão de uma forma milagrosa, ele acordou sem sequela nenhuma. E não foram as pessoas que salvaram ele, porque ele estava desacordado quando eu cheguei na sala. Desacordado, e a voz falou pra mim, ele tá vivo, ele tá bem. Não foi só ele tá vivo, foi tá tudo bem, sabe? Me acalmou aquela voz. E ele acordou daquele momento ali que ele teve, muito grave e que poderia ter ocasionado a morte do meu irmão, que está vivo até hoje, para a glória de Deus. Então, olha só que coisa impressionante. Eu em pecado, eu naquela favela, eu consegui ter o entendimento de que aquela música era um portal que estava invocando o espírito da morte. E muitas vezes você que está na igreja, você que está se santificando, que chama o Senhor de Deus, de Pai, chama Deus de Senhor, de governador da tua vida, coloca músicas para tocar que muitas vezes são portais para que o inimigo age na sua vida. Com adultério, com pornografia, aí não sabe por que tá fraco, não sabe por que tá doente, não sabe por que o diabo tá aprontando as coisas dentro da sua vida, porque você não quer fechar uma brecha que é óbvia, é óbvio. Falei aqui dessa música do Raul Seixas. Gente, Raul Seixas todas as músicas dele são puro demônio, entendeu? Puro demônio. Existem outras bandas, né? É difícil a gente falar nomes assim, porque a gente toca em bezerros de ouro, né? A gente toca em pessoas que são idolatradas por outras pessoas. Mas existem músicas que são verdadeiros portais demoníacos. Tem crente que trabalha com isso, né? Tem gente aí que se diz crente e continua cantando música do mundo, música de bebedeira, de alcoolismo, música de chifre, de adultério.
e acha isso normal. Isso não é normal, tá bom? Isso não é normal. Isso é uma porta aberta, escancarada na tua vida para que o diabo venha trabalhar através de filmes, entendeu? E o que eu percebo? Eu percebo que às vezes você gosta tanto de assistir uma série, você gosta tanto de ouvir um cantor, você gosta tanto dessas coisinhas seculares que você acaba colocando como, não tem nada a ver, não tem nada a ver, isso aqui não é um pecado, isso aqui não é pecado. Só que a brecha, o nome dela já diz, não precisa ser um pecado. O pecado é a porta aberta para o diabo entrar. O pecado é a porta aberta, mas a brecha também ele entra, ele não precisa da porta aberta. Ele só precisa de uma lacuna, ele só precisa de uma brechinha assim, ó. Então o próprio nome já diz, é uma brechinha, pode não ser um pecado enorme, mas é uma brecha. E você sabe por que você não sente que isso é uma brecha? Se você não sente, se você consome esse tipo de música, você se sente bem ouvindo música secular, sabe por que isso acontece? Porque você está distante de Deus. Você não tem orado como você deveria orar, você não tem buscado, você não tem intimidade, relacionamento com Deus do jeito que deveria ter. Porque se você se aproximar de Deus, ele vai fazer você se sentir mal. Porque hoje em dia, se eu for ouvir uma música secular, eu me sinto mal. Eu vou em loja comprar alguma coisa e tá tocando música secular, eu me sinto mal. Eu não vejo a hora de sair de lá. Se eu pudesse falar, ó, moça, desliga essa música, por favor, enquanto eu tô aqui comprando, porque é ruim. É ruim, eu me sinto mal. O Espírito Santo que está dentro de mim, ele não se sente bem, tá entendendo? Nós somos o templo do Espírito Santo. E como um templo, como um tabernáculo, nós temos música de adoração dentro de nós. E tudo que entra é adoração dentro de nós, tá entendendo? Então assim, se você não sente que isso é uma brecha, irmã, que eu não concordo, eu ouço minha música secular e não sinto que isso é uma brecha. Procure se aproximar de Deus. Se você se aproximar de Deus como você deveria se aproximar, você vai sentir. Agora, estando distante de Deus, você não vai sentir nada mesmo. Você vai viver, vai para a igreja, religiosidade, bater cartão e não vai sentir mesmo o que é bom e o que é ruim. Você não vai sentir o que agrada e o que desagrada a Deus. Por quê? Porque você está vivendo uma vida fake, tá? Uma vida religiosa, mas não tem relacionamento, não tem intimidade. Então, se aproxime de Deus e você vai ver. Deus vai te mostrar tudo aquilo que é brecha na sua vida. E nós temos muita brecha, tá? Existem outras brechas, não é só música secular. Falar palavrão é uma brecha terrível, o diabo entra na tua vida. Muitos programas de televisão são brechas, tá? Às vezes é um programa inocente, às vezes é um jornal. Não tô falando que jornal é pecado, mas tem jornal que você olha, você senta na frente do jornal 30 minutos, você fica depressivo. Ele só vai falar de crime, ele só vai falar de sangue, ele só vai falar de violência e ele vai trazendo tudo isso para dentro do seu corpo e para dentro da sua casa. Espírito de violência, espírito de agressividade, depois não sabe por que está vivendo as coisas. Então, se aproxime de Deus, se aproxime mais de Deus, sabe? Estreita o seu relacionamento com Deus, que Ele vai te mostrar cada uma dessas brechas que você tem aberto na sua vida. Não posso deixar de falar aqui nesse vídeo que para quem precisa de um discipulado, eu criei a Jornada de Transformação, que inclusive tem um módulo onde eu falo só a respeito disso, de brechas que você precisa fechar antes de entrar numa guerra espiritual. A Jornada de Transformação, vou deixar o link aqui embaixo, no box da descrição e também no primeiro comentário. São mais de 30 aulas te ensinando como orar de forma correta, como jejuar, como ler a palavra de Deus, como expulsar demônios, como ter uma vida transformada em todas as áreas da sua vida. Fala sobre casamento, sobre finanças, sobre vida ministerial. É um discipulado extremamente completo e pesado para você que quer ter sua vida espiritual transformada. Vou deixar aqui embaixo o link, entra lá para você conhecer, tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Veja aqui se você já é inscrito, deixa o curtir, deixa seu comentário e me procure também nas minhas redes sociais, Instagram Kelly Salles Oficial, que eu apareço todos os dias nos stories, respondo todo mundo pelo direct, coloco muito conteúdo poderoso espiritual por lá também. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé, Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!